Esqueleto. Um conto de Machado de Assis. Publicado pela primeira vez entre outubro e novembro de 1875 no Jornal das Famílias. Eram 10 ou 12 rapazes. Falavam de artes, letras e política. Alguma anedota vinha de vez em quando temperar a seriedade da conversa. Deus me perdoe, parece até que se fizeram alguns trocadilhos. O mar batia na praia solitária, estilo de meditação em prosa. Mas nenhum dos 12 convivas fazia caso do mar. Da noite também não, que era feia e ameaçava chuva. É provável que se a chuva caísse, ninguém desse por ela. Tão entretidos estavam todos em discutir os diferentes sistemas políticos, os méritos de um artista ou de um escritor, ou simplesmente em rir de uma pilheira intercalada a tempo. Aconteceu no meio da noite que um dos convivas falou na beleza da língua alemã. Outro conviva concordou com o primeiro a respeito das vantagens dela, dizendo que aprendera com o Dr. Belém. Não conheceram o Dr. Belém? Não. Era um homem extremamente singular. No tempo em que me ensinou alemão, usava de uma grande casaca que lhe chegava quase aos tornozelos, e trazia na cabeça um chapéu de Chile de abas extremamente largas. Devia ser pitoresco. Tinha instrução? Variadíssima. Compuseram um romance e um livro de teologia, e também descobriram um planeta. Mas esse homem... Esse homem vivia em Minas. Veio à corte para imprimir os 2 livros, mas não achou editor e preferiu rasgar os manuscritos. Quanto ao planeta, comunicou a notícia à Academia das Ciências de Paris. Lançou a carta no correio e esperou a resposta. A resposta não veio, porque a carta foi parar em Goiás. Um dos convivas sorriu maliciosamente para os outros, com o ar de quem dizia que era muita desgraça junta. A atitude, porém, do narrador tirou-lhe o gosto do riso. Alberto, era o nome do narrador, tinha os olhos no chão, olhos melancólicos, de quem se remoera com saudade de uma felicidade extinta. Efetivamente, suspirou depois de algum tempo de muda e vaga contemplação, e continuou. Desculpe-me este silêncio. Não me posso lembrar daquele homem sem que uma lágrima teime em arrebentar meus olhos. Era um excêntrico. Talvez não era de certo um homem completamente bom. Mas era meu amigo. Não direi o único, mas o maior que jamais tive na minha vida. Como era natural, essas palavras de Alberto alteraram a disposição de espírito do auditório. O narrador ainda esteve silencioso alguns minutos. De repente, sacudiu a cabeça como se expelisse lembranças importunas do passado e disse: Para lhes mostrar a excentricidade do Dr. Belém, basta contar-lhes a história do esqueleto. A palavra esqueleto aguçou a curiosidade dos convivas. Um romancista aplicou o ouvido para não perder nada da narração. Todos esperaram ansiosamente o esqueleto do Dr. Belém. Batia justamente meia-noite. A noite, como disse, era escura. O mar batia funebremente na praia. Estava-se em pleno Hoffmann. Alberto começou a narração. O Dr. Belém era um homem alto e magro. Tinha os cabelos grisalhos e caídos sobre os ombros. Em repouso, era reto como uma espingarda. Quando andava, curvava-se um pouco. Conquanto o seu olhar fosse muitas vezes meigo e bom, tinha lampejos sinistros e, às vezes, quando ele meditava, ficava com olhos como de defunto. Representava ter 60 anos, mas não tinha efetivamente mais de 50. O estudo o abatera muito, e os desgostos também. Segundo ele dizia, nas poucas vezes em que me falara do passado, e era eu a única pessoa com quem ele se comunicava a esse respeito. Podiam contar-se-lhe 3 ou 4 rugas pronunciadas na cara, cuja pele era fria como mármore e branca como a de um morto. Um dia, justamente no fim da minha lição, perguntei-lhe se nunca fora casado. O doutor sorriu, sem olhar para mim. Não insisti na pergunta. Arrependi-me até de lhe ter feito. Fui casado. Depois de algum tempo e daqui a 3 meses posso dizer outra vez, sou casado. Vai casar? Vou. Com quem?
com a dona Marcelina. Dona Marcelina era uma viúva de Ouro Preto, senhora de 26 anos, não formosa, mas assaz simpática. Possuía alguma coisa, mas não tanto como o doutor, cujos bens orçavam por uns 60 contos. Não me constava até então que ele fosse casar. Ninguém falara nem suspeitara tal coisa. Casar? Unicamente porque o senhor me falou nisso. Até 5 minutos antes, nenhuma intenção tinha de semelhante ato. Mas a sua pergunta faz-me lembrar que eu efetivamente preciso de uma companheira. Lancei os olhos à memória a todas as noivas possíveis e nenhuma me pareceu mais possível do que essa. Daqui a 3 meses assistirá ao nosso casamento. Promete? Prometo. Não será uma formosura. Mas é muito simpática, de certo. Simpática, educada e viúva. Minha ideia é de que todos os homens deviam casar com senhoras viúvas. E quem casaria então com as donzelas? Os que não fossem homens, como o senhor e a maioria do gênero humano. Mas os homens, as criaturas da minha têmpera, mas... O doutor estacou, como se receasse entrar em maiores confidências, e tornou a falar da viúva Marcelina, cujas boas qualidades louvou com entusiasmo. Não é tão bonita como a minha primeira esposa. Essa... Nunca viu? Nunca. É impossível. É verdade, eu já o conheci viúvo, creio eu. Bem, mas eu nunca lhe mostrei. Onde vê-la? Levantou-se, levantei-me também. Estávamos assentados à porta. Ele levou-me a um gabinete interior. Confesso que ia ao mesmo tempo curioso e aterrado. Conquanto eu fosse amigo dele e tivesse provas de que ele era meu amigo, tanto medo inspirava ele ao povo, e era efetivamente tão singular que eu não podia esquivar-me a um tal ou qual sentimento de medo. No fundo do gabinete havia um móvel, coberto com um pano verde. O doutor tirou o pano, e então eu dei um grito. Era um armário de vidro, tendo dentro um esqueleto. Ainda hoje, apesar dos anos que lá vão e da mudança que fez o meu espírito, não posso lembrar-me daquela cena sem terror. Minha mulher. É bonita, não lhe parece? Está na espinha, como vê, de tanta beleza, de tanta graça, de tanta maravilha que me cantaram outrora, que a tantos mais encantaram. Que lhe resta hoje? Veja, meu jovem amigo, tal é a última expressão do gênero humano. Dizendo isto, o Dr. Belém cobriu o armário com um pano e saímos do gabinete. Eu não sabia o que havia de dizer, tão impressionado me deixara aquele espetáculo. Viemos outra vez para as nossas cadeiras ao pé da porta, e algum tempo estivemos sem dizer palavra um ao outro. O doutor olhava para o chão. Eu olhava para ele. Tremiam-lhe os lábios, e a face de quando em quando se lhe contraía. Um escravo veio falar-lhe. O doutor saiu daquela espécie de letargo. Quando ficamos sós, parecia outro. Falou-me risonho e jovial, com uma volubilidade que não estava nos seus usos. Ora bem, se eu for feliz no casamento, ao senhor eu deverei. Foi o senhor que me deu essa ideia e fez bem, porque até já me sinto mais rapaz. Que lhe parece este noivo? Dizendo isto, o Dr. Belém levantou-se e fez uma pirueta, segurando nas abas da casaca que nunca deixava, salvo quando se recolhia de noite. Parece-lhe capaz o noivo? Sem dúvida. Também ela há de pensar assim. Verá, meu amigo, que eu meterei tudo no chinelo e mais de um invejará a minha sorte. É pouco, mais de um invejará a sorte dela. Pudera não? Não há muitos noivos como eu. Eu não dizia nada, e o doutor continuou a falar assim durante 20 minutos. A tarde caíra de todo, e a ideia de noite e do esqueleto que ali estava a poucos passos de nós, e mais ainda, as maneiras singulares que nesse dia, mais do que nos outros, mostrava o meu bom mestre, tudo isso me levou a despedir-me dele e a retirar-me para casa. O doutor sorriu-se com um sorriso sinistro que às vezes tinha, mas não insistiu para que ficasse. Fui para casa, aturdido e triste. Aturdido com o que vira. Triste com a responsabilidade que o doutor atirara sobre mim relativamente ao seu casamento. Entretanto, refleti que a palavra do doutor podia não ter pronta nem remota realização.
Talvez não se case nunca, nem até pense nisso. Que certeza teria ele de deposar a viúva Marcelina daí a 3 meses? Quem sabe até, pensei eu, se não disse aquilo para zombar comigo. Esta ideia enterrou-se-me no espírito. No dia seguinte, levantei-me, convencido de que, efetivamente, o doutor quisera matar o tempo e, juntamente, aproveitar a ocasião de me mostrar o esqueleto da mulher. Naturalmente, disse eu comigo, amou-a muito, e por esse motivo ainda a conserva. É claro que não se casará com outra, nem achará quem case com ele. Tão aceita anda a superstição popular que o tem por lobisomem, ou quando menos, amigo íntimo do diabo. Ele, meu bom e compassivo mestre. Com estas ideias, fui logo de manhã à casa do Dr. Belém. Achei-o a almoçar sozinho, como sempre, servido por um escravo da mesma idade. Entre, Alberto. Quer almoçar? Aceito. João, um prato. Almoçamos alegremente. O doutor estava como me parecia na maior parte das vezes, conversando de coisas sérias ou frívolas, misturando uma reflexão filosófica com uma pilhéria, uma anedota de rapaz com uma citação de Virgílio. No fim do almoço, tornou a falar do seu casamento. Mas então, pensa nisso deveras? Por que não? Não depende senão dela, mas estou quase certo de que ela não recusa. Apresenta-me lá. Às suas ordens. No dia seguinte, era apresentado o Dr. Belém em casa da viúva Marcelina e recebido com muita afabilidade. Casar-se-á deveras com ela? Dizia eu a mim mesmo, espantado do que via. Porque, além da diferença da idade entre ele e ela e das maneiras excêntricas dele, havia um pretendente à mão da bela viúva, o tenente Soares. Nem a viúva nem o tenente imaginavam as intenções do Dr. Belém. Daqui podem já imaginar o pasmo de Dona Marcelina, quando ao cabo de 8 dias perguntou-lhe o meu mestre se ela queria casar com ele. Nem com o senhor e nem com o outro. Fiz voto de não casar mais. Por quê? Porque amava muito meu marido. Não, tolice que ame o segundo. Depois de algum tempo de silêncio, Não insisto, nem faço aqui uma cena dramática. Eu amo-a deveras, mas é um amor de filósofo. Um amor como eu entendo que deveriam ser todos. Entretanto, deixe-me ter esperança. Perdi-lhe-ei mais 2 vezes a sua mão. Se da última nada alcançar, consinta-me que eu fique sendo seu amigo. o Dr. Belém foi fiel a este programa. Dali a mês, pediu outra vez a mão da viúva e teve a mesma recusa, mas talvez menos peremptória do que a primeira. Deixou passar 6 semanas e repetiu o pedido. Aceitou? Por que havia de recusar? Eu não lhe disse que me casava dentro de 3 meses? Mas então o senhor é um adivinho, um mágico? O doutor deu uma gargalhada, das que ele guardava para quando queria motejar de alguém ou de alguma coisa. Naquela ocasião, o motejado era eu. Parece que não fiz boa cara, porque o doutor imediatamente ficou sério e abraçou-me, dizendo: Oh, meu amigo, não desconfie. Conhece-me de hoje? A ternura com que ele me disse essas palavras tornava-o outro homem. Já não tinha os tons sinistros do olhar, nem a fala saccadée. Vá ao termo francês, não me ocorre agora o nosso, que era da sua fala característica. Abracei-o também, e falamos do casamento e da noiva. O doutor estava alegre. Apertava-me muitas vezes as mãos, agradecendo-me a ideia que lhe dera. Fazia seus planos de futuro. Tinha ideias de vir à corte, logo depois do casamento. Aventurou a ideia de seguir para a Europa, mas apenas parecia assentado nisto. Já pensava em não sair de Minas e morrer ali mesmo, dizia ele, entre as suas montanhas. Já vejo que está perfeitamente noivo. Tem todos os traços característicos de um homem nas vésperas de se casar. Parece-lhe. E é. De fato, gosto da noiva. É possível que eu morra antes dela, mas o mais provável é que ela morra primeiro. Nesse caso, juro desde já que irá o esqueleto fazer companhia ao outro. A ideia do esqueleto me fez estremecer. O doutor, ao dizer estas palavras,
Cravara os olhos no chão, profundamente absorto. Daí em diante, a conversa foi menos alegre do que a princípio. Saí de lá, desagradavelmente impressionado. O casamento, dentro de pouco tempo, foi realidade. Ninguém queria acreditar nos seus olhos. Todos admiraram a coragem. Era a palavra que diziam, da viúva Marcelina, que não recuava àquele grande sacrifício. Sacrifício não era. A moça parecia contente e feliz. Os parabéns que lhe davam eram irônicos, mas ela os recebia com muito gosto e seriedade. O tenente Soares não lhe deu os parabéns. Estava furioso. Escreveu-lhe um bilhete em que lhe dizia todas as coisas que em tais circunstâncias se podem dizer. O casamento foi celebrado pouco depois do prazo que o Dr. Belém marcara na conversa que tivera comigo e que eu já referi. Foi um verdadeiro acontecimento na capital de Minas. Durante 8 dias não se falava senão no caso impossível. Afinal, passou a novidade, como todas as coisas deste mundo, e ninguém mais tratou dos noivos. Fui jantar com eles no fim de semana. Dona Marcelina parecia mais que nunca feliz. O Dr. Belém não estava menos. Até parecia outro. A mulher começava a influir nele, sendo já uma das primeiras consequências a supressão da singular casaca. O doutor consentiu em vestir-se menos excentricamente. Veste-me como quiseres. O que não poderás fazer nunca é mudar minha alma. Isso nunca. Nem quero. Nem podes. Parecia que os dois estavam destinados a gozar uma eterna felicidade. No fim de um mês fui lá e achei-a triste. Ah, disse eu comigo, cedo começam os arrufos. O doutor estava como sempre. Líamos então e comentávamos, à nossa maneira, o Fausto. Nesse dia pareceu-me o Dr. Belém mais perspicaz e engenhoso que nunca. Notei, entretanto, uma singular pretensão, um desejo de se parecer com o próprio Mefistófeles. Aqui confesso que não pude deixar de rir. Doutor, creio que o senhor abusa da amizade que lhe tenho para zombar comigo. Sim? Aproveita-se da opinião de excêntrico para me fazer crer que é o próprio diabo. Ouvindo esta última palavra, o doutor persignou-se todo. E foi a melhor afirmativa que me poderia fazer de que não ambicionava confundir-se com o personagem aludido. Sorriu-se depois, benevolamente, tomou uma pitada e disse: Ilude-se, meu amigo, quando me atribui semelhante ideia. Do mesmo modo que engana quando supõe que Mefistófeles é isso que diz. Essa agora. Noutra ocasião lhe direi as minhas razões. Por agora, vamos jantar. Obrigado. Eu devo ir jantar com meu cunhado, mas, se me permite, ficarei ainda um tempo para ler o Fausto. O doutor não pôs objeção. Eu era íntimo da casa. Saiu dali para a sala do jantar. Li ainda durante 20 minutos, findos os quais deixei o livro e fui despedir-me de Dr. Belém e sua senhora. Caminhei por um corredor fora que ia ter a sala do jantar. Ouvia mover os pratos, mas nenhuma palavra soltavam os dois casados. O arrufo continua, foi o que eu pensei. Fui andando, mas qual não foi a minha surpresa ao chegar à porta? O doutor estava de costas, não me podia ver. A mulher tinha os olhos no prato. Entre ele e entre ela, sentado numa cadeira, vi o esqueleto. Estaquei aterrado e trêmulo. Que queria dizer aquilo? Perdia-me em conjecturas. Cheguei a dar um passo para falar com o doutor, mas não me atrevi. Voltei pelo mesmo caminho, peguei no chapéu e deitei a correr pela rua fora. Em casa de meu cunhado, todos notaram sinais de tremor que eu ainda levava no rosto. Perguntaram-me se havia visto alguma alma do outro mundo. Respondi sorrindo que sim, mas nada contei do que acabava de presenciar. Durante 3 dias não fui à casa do doutor. Era medo. Não do esqueleto, mas do dono da casa, que se me afigurava ser um homem mau, ou um homem doido. Todavia, ardia por saber a razão da presença do esqueleto na mesa do jantar. Dona Marcelina podia dizer-me tudo, mas como indagaria isso dela, se o doutor estava quase sempre em casa?
No terceiro dia, apareceu-me em casa o doutor Belém. 3 dias? Há já 3 dias que eu não tenho a fortuna de o ver. Onde anda? Está mal conosco? Eu tenho andado doente. E não mandou dizer nada? Ingrato. Já não é mais meu amigo. Na doçura dessas palavras dissipou os meus escrúpulos. Era singular como aquele homem, que por certos hábitos, maneiras e ideias, e até pela expressão física, assustava a muita gente e dava aso às fantasias da superstição popular. Era singular, repito, como me falava às vezes com meiguice incomparável e um tom patriarcalmente benévolo. Conversamos um pouco, e fui obrigado a acompanhá-lo à casa. A mulher ainda me pareceu triste, mas um pouco menos que da outra vez. Ele tratava com muita ternura e consideração, e ela, se não respondia alegre, ao menos falava com igual meiguice. No meio da conversa, vieram dizer que o jantar estava na mesa. Agora há de jantar conosco. Não posso... devo ir. Não deve ir a nenhuma parte. Parece-me que quer fugir de mim. Marcelina, pede ao Dr. Alberto que jante conosco, por favor. Dona Marcelina repetiu o pedido do marido, mas com um ar de constrangimento visível. Ia recusar de novo, mas o doutor teve a precaução de me agarrar no braço, e foi impossível a recusa. Deixe-me ao menos dar o braço à sua senhora. Pois não? Dei o braço à Dona Marcelina, que estremeceu. O doutor passou adiante. Eu inclinei a boca ao ouvido da pobre senhora e disse baixinho: "Que mistério há?" Dona Marcelina estremeceu outra vez e, com um sinal, impôs-me silêncio. Chegamos à sala de jantar. Apesar de já ter presenciado a cena do outro dia, não pude resistir à impressão que me causou a visita daquele esqueleto, que lá estava na cadeira em que o vira com os braços sobre a mesa. Era horrível. Já lhe apresentei minha primeira mulher. São conhecidos antigos. Sentamo-nos à mesa. O esqueleto ficou entre ele e Dona Marcelina. Eu fiquei ao lado desta. Até então não pude dizer palavra. Era, porém, natural que exprimisse o meu espanto. Doutor, respeito seus hábitos, mas não me dará a explicação deste? Este qual? Com um gesto, indiquei-lhe o esqueleto. Um hábito natural, junto com minhas 2 mulheres. Confesse ao menos que é um uso original. Queria que eu copiasse os outros? Não, mas a piedade com os mortos. Atrevi-me a falar assim porque, além de me parecer aquilo uma profanação, a melancolia da mulher parecia pedir que alguém falasse duramente ao marido e procurasse trazê-lo a melhor caminho. O doutor deu uma das suas singulares gargalhadas e, estendendo-me o prato de sopa, replicou: O senhor fala de uma piedade de convenção e eu sopio a minha maneira. Não é respeitar uma criatura que amamos em vida ou trazê-la assim conosco depois de morta? Não respondi coisa nenhuma a estas palavras do doutor. Comi silenciosamente a sopa, e o mesmo fez a mulher, enquanto ele continuou a desenvolver as suas ideias a respeito dos mortos. O medo dos mortos não é só uma fraqueza, é um insulto, uma perversidade do coração. Pela minha parte, dou-me melhor com os defuntos do que com os vivos. Confesse que está com medo. Fiz-lhe um sinal negativo com a cabeça. É medo. Como essa senhora que está ali, transida de susto, porque ambos são 2 maricas. Que há, entretanto, neste esqueleto que possa meter medo? Não lhes digo que seja bonito. Não é bonito segundo a vida, mas é formosíssimo segundo a morte. Lembre-se que isso somos nós também. Nós temos demais um pouco de carne. Só? Só. Parece que fiz um gesto de aborrecimento, porque ele logo continuou. Não tome ao pé da letra o que eu lhe disse. Eu também creio na alma. Não creio só, demonstra o que não é para todos. Mas a alma foi-se embora. Não podemos retê-la. Guardemos isto ao menos, que é uma parte da pessoa amada.
Ao terminar essas palavras, o doutor beijou respeitosamente a mão do esqueleto. Estremeci e olhei para Dona Marcelina. Esta fechara os olhos. Eu estava ansioso por terminar aquela cena que realmente me repugnava presenciar. O doutor não parecia reparar em nada. Continuou a falar no mesmo assunto e, por mais esforços que eu fizesse para desviar dele, era impossível. Estávamos à sobremesa, quando o doutor, interrompendo um silêncio que durava já havia 10 minutos, perguntou: E segundo me parece, ainda não lhe contei a história deste esqueleto. Quero dizer, a história de minha mulher. Não me lembra. E a ti? Já. Foi um crime Um crime? cometido por mim. Pelo senhor? É verdade. O doutor concluiu um pedaço de queijo, bebeu o resto do vinho que tinha no copo e repetiu: É verdade. Um crime de que fui autor. Minha mulher era muito amada de seu marido. Não admira, eu sou todo o coração. Um dia, porém, suspeitei que me houvesse traído. Vieram dizer-me que um moço da vizinhança era seu amante. Algumas aparências me enganaram. Um dia declarei-lhe que sabia tudo e que ia puni-la do que me havia feito. Luísa caiu em meus pés, banhada em lágrimas, protestando pela sua inocência. Eu estava cego. Imagina-se. Não se descreve a impressão de horror que essas palavras me causaram. Os cabelos ficaram-me em pé. Olhei para aquele homem, para o esqueleto, para a senhora, e passava a mão pela testa para ver se efetivamente estava acordado, ou se aquilo era apenas um sonho. O doutor tinha os olhos fitos no esqueleto, e uma lágrima lhe caía lentamente pela face. Estivemos todos calados durante cerca de 10 minutos. O doutor rompeu o silêncio. O doutor rompeu o silêncio. Tempos depois, quando o crime estava há muito cometido, sem que a justiça soubesse, descobri que Luísa era inocente. A dor que então senti foi indescritível. Eu tinha sido o algoz de um anjo. Essas palavras foram ditas com tal amargura que me comoveram profundamente. Era claro que ainda então, após longos anos do terrível acontecimento, o doutor sentiu o remorso do que praticara e a mágoa de ter perdido a esposa. A própria Marcelina parecia comovida, mas a comoção dela era também medo. Segundo vim saber depois, ela receava que no marido não estivessem íntegras as faculdades mentais. Era um engano. O doutor era, sim, um homem singular e excêntrico. Doido lhe chamavam os que, por se pretenderem mais espertos que o vulgo, repeliam os contos da superstição. Estivemos calados algum tempo, e desta vez foi ainda ele que interrompeu o silêncio. Não lhes direi como obtive o esqueleto de minha mulher. Aqui o tenho e o conservarei até minha morte. Agora, naturalmente, deseja saber por que motivo o trago para a mesa depois que me casei. Não respondi com os lábios, mas os meus olhos disseram-lhe que efetivamente desejava saber a explicação daquele mistério. É simples. É para que minha segunda mulher esteja sempre ao pé da minha vítima, a fim de que não se esqueça nunca dos seus deveres, porque, então, como sempre, é muito provável que eu não procure apurar a verdade. Farei justiça por minhas mãos. Esta última revelação do doutor pôs termos à minha paciência. Não sei o que lhe disse, mas lembra-me que ele ouviu-me com o sorriso benévolo que tinha às vezes e respondeu-me com esta simples palavra: Criança. Saí pouco depois do jantar, resolvido a lá não voltar nunca. A promessa não foi cumprida. Mais de uma vez o Dr. Belém mandou à casa chamar-me. Não fui. Veio 2 ou 3 vezes instar comigo que lá fosse jantar com ele. Ou, pelo menos, conversar.
Pretextei alguma coisa e não fui. Um dia, porém, recebi um bilhete da mulher. Dizia-me que era eu a única pessoa estranha que lá ia. Pedia-me que não a abandonasse. Fui. Eram então passados 15 dias depois do célebre jantar, em que o doutor me referiu a história do esqueleto. A situação entre os dois era a mesma. Aparente afabilidade da parte dela, mas, na realidade, medo. O doutor mostrava-se afável e terno, como sempre o vira com ela. Justamente nesse dia, anunciou-me ele que pretendia ir a uma jornada dali a algumas léguas. Mas vou só, e desejo que o senhor me faça companhia à minha mulher, vindo aqui algumas vezes. Recusei. Por quê? Doutor, por que razão, sem urgente necessidade, daremos pasto às más línguas? Que se dirá se... Tem razão. Ao menos, faça-me uma coisa. O quê? Faça com que em casa de sua irmã possa Marcelina ir passear as poucas semanas da minha ausência. Isso com muito gosto. Minha irmã concordou em receber a mulher do Dr. Belém, que daí a pouco saía da capital para o interior. Sua despedida foi terna e amigável para com ambos nós, mulher e eu. Fomos os dois, e mais minha irmã e meu cunhado acompanhá-lo até certa distância, e voltamos para casa. Pude então conversar com Dona Marcelina, que me comunicou os seus receios a respeito da razão do marido. Dissuadia disso. Já disse qual era a minha opinião a respeito do Dr. Belém. Ela referiu-me, então, que a narração da morte da mulher já ele lhe havia feito, prometendo-lhe igual sorte no caso de faltar aos seus deveres. Nem as aparências te salvarão. Disse-me mais, que era seu costume beijar repetidas vezes o esqueleto da primeira mulher e dirigir-lhe muitas palavras de ternura e amor. Uma noite, estando a sonhar com ela, levantou-se da cama e foi abraçar o esqueleto, pedindo-lhe perdão. Em nossa casa, todos eram de opinião que Dona Marcelina não voltasse mais para a companhia do Dr. Belém. Eu era de opinião oposta. Ele é bom, apesar de tudo. Tem extravagância, sim, mas é um bom coração. No fim de um mês, recebemos uma carta do doutor, em que dizia à mulher fosse ter ao lugar onde ele se achava, e que eu fizesse o favor de a acompanhar. Recusei ir só com ela. Minha irmã e meu cunhado ofereceram-se, porém, para acompanhá-la. Fomos todos. Havia, entretanto, uma recomendação na carta do doutor. Recomendação essencial. Ordenava ele à mulher que levasse consigo o esqueleto. Oxi, que esquisitice nova é essa? Há de se ver que o único motivo desta minha viagem são as saudades que lhe tem do esqueleto. Eu nada disse, mas pensei que assim fosse. Saímos todos em demanda do lugar onde nos esperava o doutor. Íamos já perto, quando ele nos apareceu e veio alegremente cumprimentar-nos. Notei que não tinha a ternura de costume com a mulher. Antes me pareceu frio, mas isso foi obra de pouco tempo. Daí a uma hora voltara a ser o que sempre fora. Passamos 2 dias na pequena vila em que o doutor estava. Dizia ele para examinar umas plantas, porque... Passamos 2 dias na pequena vila em que o doutor estava. Dizia ele para examinar umas plantas, porque também era botânico. Ao fim de 2 dias, dispunhamos a voltar para a capital. Ele, porém, pediu que nos demorássemos ainda 24 horas e voltaríamos todos juntos. Acedemos. No dia seguinte de manhã, convidou a mulher a ir ver umas lindas parasitas no mato que ficava perto. A mulher estremeceu, mas não ousou recusar. Vem também? Vou.
A mulher cobrou a alma nova e deitou-me um olhar de agradecimento. O doutor sorriu à socapa. Não compreendi logo o motivo do riso, mas daí a pouco tinha explicação. Fomos ver as parasitas. Ele adiante com a mulher, eu atrás de ambos, e todos os três silenciosos. Não tardou que um riacho aparecesse aos nossos olhos, mas eu mal pude ver o riacho. O que eu vi, o que me fez recuar um passo, foi um esqueleto. Um esqueleto! Descansem, é o da minha primeira mulher. Mas... Trouxe-o esta madrugada para aqui. Nenhum de nós compreendia nada. O doutor sentou-se numa pedra. Alberto, e tu, Marcelina? Outro crime devia ser cometido nessa ocasião. Mas tanto te amo, Alberto, tanto te amei, Marcelina, que eu prefiro deixar de cumprir minha promessa. E interrompê-lo, mas ele não me deu ocasião. Vocês amam-se. Marcelina deu um grito. Eu ia protestar. Amam-se que eu sei. Não importa. É natural. Quem amaria um velho estúrdio como eu? Paciência. Amam-se. E eu só fui amado uma vez. Foi por ela. Dizendo isto, abraçou-se ao esqueleto. Doutor, pense no que está dizendo. Já pensei. Mas essa senhora é inocente. Não vê aquelas lágrimas. Conheço essas lágrimas. Lágrimas não são argumentos. Amam-se que eu sei. Desejo que sejam felizes, porque fui e sou teu amigo, Alberto. Não merecia certamente isso. Ah, meu amigo, veja bem o que está dizendo. Já uma vez fui levado a cometer um crime por suspeitas que depois soubem serem infundadas. Ainda hoje padece o remorso do que então fez. Reflita. Veja bem se eu posso tolerar semelhante calúnia. Ele encolheu os ombros, meteu a mão no bolso e tirou um papel e deu-mo a ler. Era uma carta anônima. Soube depois que fora escrita pelo Soares. Isto é indigno! Talvez. Em todo caso, minha resolução está assentada. Quero fazê-los felizes e só tenho um meio. É deixá-los. Vou com a mulher que sempre me amou. Adeus. O doutor abraçou o esqueleto e afastou-se de nós. Corri atrás dele, gritei, tudo foi inútil. Ele metera-se no mato rapidamente. E demais a mulher ficara desmaiada no chão. Vim socorrê-la. Chamei gente. Daí uma hora a pobre moça, viúva, sem o ser, lavava-se em lágrimas de aflição. Alberto acabara a história. Mas é um doido esse teu Dr. Belém. Ele doido? Um doido seria efetivamente ele se porventura esse homem tivesse existido. Mas o Dr. Belém não existiu nunca. Eu quis apenas fazer apetite para tomar chá. Mandem vir o chá. É inútil dizer o efeito desta declaração.